Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa nona lição da revista Diálogo e Ação. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator dessa revista, e quero junto com você lembrar que nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a família no plano de Deus. Eu já te disse que essa é a nossa nona lição, mas eu quero te falar e te pedir uma outra coisa. Pegue aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa lição, ou então acesse através do seu celular. E no seu celular mesmo, ou com um pedaço de papel e caneta, você vai anotar dicas muito importantes que eu vou dar nessa lição. Essas dicas começarão agora na nona lição e continuarão até a 13ª. São desafios para que possa tornar a reflexão da nossa lição numa forma mais prática na nossa vida. Eu espero que vocês aceitem os desafios que juntos vamos lançar aqui e que juntos também possamos viver a comunhão da nossa fé prática. Tudo certo? Prontos para começarmos essa nova lição? Para começarmos, precisamos falar o quê? O nosso tema. E o tema dessa lição é os desafios de lidar com os sentimentos. Sabemos que sempre começamos com a apresentação da aula e você pode acessar o site da Convenção Batista Brasileira ou da Convicção Editora e lá vai ter o slide dessa aula. Você pode ver a apresentação, olhar tudo que vai ser discutido nessa reflexão e depois, no momento quando você puder se encontrar com os demais alunos da turma, com os seus amigos adolescentes, você poderá refletir de novo, recapitular tudo que foi estudado. Depois da apresentação da aula, é sempre importante nós orarmos. E além dos pedidos de orações que normalmente nós já temos, eu quero acrescentar um e quero que você anote aí, para que durante a semana você continue exercendo, praticando esse pedido de oração. Tudo bem? Esse pedido de oração é orar pedindo ao Senhor pelos sentimentos dos adolescentes. Mas não só pelos sentimentos dos adolescentes, também os sentimentos da família, de todos aqueles que estão em volta do adolescente. Vamos orar então. Ore pedindo pelos sentimentos dos adolescentes. Se preferir, você pode dar pause nesse momento no vídeo. Ore ao Senhor e depois retorne. Já orou? Vamos continuar então com a nossa lição. Lembrando que nós sempre temos um texto bíblico base e nessa lição nós temos dois textos bíblicos. Um dos textos é Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Outro texto é o de Tiago, também no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. E eu quero te convidar para que você leia junto comigo, acompanhe a leitura do texto de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, que está dizendo assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quero apresentar para você os objetivos dessa aula que são: aprender que em Cristo lidamos sabiamente com nossos sentimentos, aprender a substituir os maus sentimentos pelos bons, saber que os comportamentos adotados moldam quem somos e, por último, refletir sobre a importância em alimentar pensamentos baseados na Palavra de Deus. No ponto 1, que é a nossa introdução, eu quero refletir com você que é muito complicado lidar com os sentimentos, principalmente quando são negativos. Eu quero te lembrar de um texto que nós lemos agora um pouquinho, no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que está dizendo: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos por Deus. E se é muito complicado lidar com os sentimentos, e a ansiedade é um sentimento que tem inundado o coração de muitos adolescentes, de muitos jovens, de muitos adultos, nós precisamos seguir a orientação da palavra do Senhor, que está dizendo que não é para que nós andemos ansiosos.
e para que nós não andemos ansiosos, entregando os nossos pedidos plenamente a Deus em oração. Eu aprendi há algum tempo que falar com Deus nos ensina a conversar melhor com as pessoas. Se nós formos traduzir, ou então equiparar, ou então colocar na base da nossa lição esse aprendizado que eu tive algum tempo atrás, nós vamos saber que viver para Deus nos ensina a conviver melhor com as pessoas. Viver para Deus nos ensina a viver melhor conosco mesmo. E assim nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma. O desafio desse ponto para a sua vida é: entregue-se totalmente a Deus. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, quando nós nos entregamos ao Deus bondoso, não sobra espaço para sentimentos ruins. No ponto 2, eu quero refletir com você sobre substitua os pensamentos. Em vez de murmurar, devemos apresentar nossos pedidos a Deus, numa conversa franca e sem rodeios, substituindo pensamentos ruins por pensamentos edificantes e pondo em prática os ensinos da palavra. Nós não podemos só ficar aqui nos alimentando da palavra e não colocá-la em prática. Lembra daquele texto que nós lemos? Eu quero citá-lo mais uma vez aqui, naquela parte que diz: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, lá no finalzinho do versículo 6. Vamos substituir a murmuração pela oração? Esse é o desafio desse ponto. Quanto mais reclamamos, mais refém do caos ficamos. Quanto mais oramos, mais esperançosos do Senhor nós ficamos. Que tal substituir os seus pensamentos hoje? Pare de reclamar e ore mais. Sejam os vossos pedidos totalmente conhecidos pelo nosso Deus. No ponto 3, eu quero refletir com você sobre adote novos comportamentos. Quando nos sujeitamos a Deus, podemos resistir ao diabo. Como o diabo não tem condições de enfrentar o poder de Deus em nós, ele vai ser obrigado a fugir. Eu quero te contar uma historinha de uma coisa que aconteceu comigo durante esses dias. Num determinado dia, eu estava cortando uma laranja, peguei uma faca e comecei a descascar e machuquei o meu dedo. A faca escorregou e machucou um pedacinho do meu dedo. Mostrei para minha esposa, para Sara, o que tinha acontecido e no dia seguinte, novamente fui eu descascar uma laranja e enquanto estava descascando, a faca escorregou de novo e machucou o meu dedo exatamente no mesmo lugar. Contei para Sara novamente o que tinha acontecido e então ela me respondeu: se você não começar a cortar a laranja de uma forma diferente, você sempre vai se machucar e no mesmo lugar. Nós queremos resultados diferentes, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos adotar novos comportamentos. E eu tenho um desafio para você nesse ponto da nossa lição. Mude seus hábitos para ter um relacionamento mais profundo com Deus e com a sua família. Muitos de nós queremos relacionamentos mais profundos com Deus, com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas continuamos agindo da mesma forma. Se eu não quiser me machucar, vou ter que cortar a laranja de uma forma diferente. Se eu não quiser me machucar no relacionamento com as pessoas, vou ter que me relacionar de uma forma diferente. Se eu não quiser me afastar de Deus, vou ter que me relacionar com Ele de uma forma diferente, principalmente mais profunda. O destaque dessa nossa lição é: em vez de sermos controlados pelos sentimentos, devemos ser guiados pela leitura bíblica e pelo diálogo sincero com Deus. Guarde aí o destaque dessa nossa lição. Vou até falar mais uma vez para você poder anotar. Em vez de sermos controlados pelos sentimentos, devemos ser guiados pela leitura bíblica e pelo diálogo sincero com Deus. Para concluir, lembrando que o tema da nossa lição é os desafios de lidar com os sentimentos, eu quero refletir com você que nós devemos evitar alimentar pensamentos destrutivos
e não nos permitirmos influenciar por pessoas ou informações que se opõem à vontade de Deus. E nesse ponto, na nossa conclusão, ao invés de fazer um desafio para você, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, você está próxima de pessoas que se parecem com Jesus? A segunda pergunta, as pessoas que estão próximas de você te acham parecida com Jesus? Você consegue responder essas perguntas? Não para mim, nem para o seu professor e nem para o seu colega, mas para você mesmo. Para guardar no coração e encerrarmos a nossa lição, eu quero ler uma versão diferente de Filipenses 4, versículo 4, que está dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A minha oração no término dessa lição, e eu convido para que você faça essa oração também, é que nós estejamos tão próximos do Senhor que nos alegremos nele e dessa forma saibamos lidar melhor com os nossos sentimentos. Sentimento é uma coisa boa, só precisamos aprender a cultivá-los no Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.